Terremoto, o que a Torá fala sobre isso? Vamos sair a uma expedição para encontrar na Torá algumas partes, alguns livros, alguns segmentos que eu selecionei e trouxe para a gente entender por que acontecem terremotos. Escutamos que aconteceram terremotos praticamente ao mesmo tempo em locais diferentes do mundo. Tem relação? Não tem? O que a Torá fala sobre isso? O que os nossos sábios explicam sobre terremoto? Será que é uma mensagem para nós, seres humanos, ou é simplesmente acaso? Pode ser que tenha terremoto, pode ser que não tem. Vamos entender agora. A origem dos terremotos, a origem espiritual dos terremotos, vamos dizer assim, espiritual. A gente começa entrando na Guimará, Brachot 9b, Yerushalmi. Elial Anavi, Zachur Latov, que seja lembrado para o bem, perguntou a Arabi Nehorai, por que vem terremotos ao mundo? Então, no meio da Guimará, eu tirei esse segmento, não começa daqui, mas eu tirei esse segmento que é o nosso tema. Por que terremotos vêm ao mundo? Assim perguntou ele ao Navi. E ele respondeu: por causa do pecado de não separar corretamente Trumot Masrot, o dízimo. Então, quando aqui em Israel se tem a produção do campo, deve ser tirado as porcentagens para Trumot Masrot. O versículo diz, de onde é que ele aprendeu isso? Ele já vai trazer o versículo para dizer onde ele aprendeu. Constantemente os olhos de Hashem, teu Deus, estão sobre ela. Devarim 11:12. E outro versículo diz, outra prova que ele trouxe para isso, que ele entendeu do versículo é, ele olha para a terra e ela treme. Ele toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Terrilim 104:32, aqui eu trouxe a explicação do Al-Shir Akadosh dentro do Terrilim 104:32. Então também a própria terra será purificada, pois atualmente aplica-se o versículo: ele olha para a terra e ela treme. Nossos sábios explicam que, por causa do olhar de Hashem sobre a idolatria existente na terra, a própria terra estremece. Então, o primeiro tremor aqui que a gente vai entendendo, que o Al-Shir explica, é sobre a idolatria. Isso causa uma fúria divina e isso traz temor à terra. Tremor. E a parte de Trumot Masrot, a gente começa a entender a relevância disso. Qual que é a real importância? Na Guimará citando que a consequência de não tomar cuidado para fazer a separação para o Cohen, para o pobre, dependendo do ano, fazer toda a separação do campo, se não for feito corretamente, vai ter consequências terríveis, dentre eles terremoto. Diferentes tipos de repartições, né? Trumá Gdolá, Maser Rishon, Maser Sheni, tem o Trumat Maaser, Maaser Ani, dependendo do ano, tudo muda, então tem que tomar um cuidado gigantesco para quem tem terreno. Aqui na terra de Israel, hoje em dia a gente conhece o Maaser Ksafim, que dá os 10% do dinheiro que se recebe. Isso é algo derabanan, não é deuraita, assim como fazer dentro do campo mesmo. A parte principal é para quem realmente tem campo. Também dá o Maaser Ksafim, pode ser 10% da entrada total, ou pode ser 10% do que sobrou. Por exemplo, entrou 5 mil e você teve que pagar 4 mil. Conta disso, aluguel daquilo, mercado, etc. Se sobrou no final 1.000. Então você tira 10% de 1.000, que vai dar 100 e doa. Mas você pode fazer do jeito melhor, que tem mais maalot, mais elogios, um nível mais elevado é tirar logo do início, dos 5 mil, que seriam 500, certo? Mas se não tiver possibilidade, faz com que sobrar. Entrou 5 mil, vamos dizer que no mês, e saiu 5.500, teve que pegar 500 de empréstimo, não tem macer para dar, não tem dinheiro para dar. E também não adianta dar um macer de início, vamos dizer, nesse mesmo caso, dá 500 de macer e no final tem que pegar 1.000 de empréstimo porque não sobrou, porque deu macer do dinheiro que não tem. Então deve tomar o cuidado com isso, se aconselhar e fazer do jeito certo. Então vamos voltar para onde estávamos. Nossos sábios explicam que, por causa do olhar de Hashem sobre a idolatria existente na terra, a própria terra estremece. Então tem o jeito extremo de idolatria, que é o pior de todos, ter a estátua, acreditar tudo à estátua, e ter uma estátua para cada tema, uma estátua do padroeiro, né? Coisa de relacionamento, para se casar com esse, para se separar daquele,
o do amor, vai ter outro que é o do dinheiro, vai ter outro que é o da proteção em guerra, em conflito, vai ter outro que é bom para dormir. Ele vai te ajudar a dormir, a acordar. Você começa a pegar um santinho, pegar uma idolatria, uma estatuazinha, começar ali a nomear intermediários entre ele e Deus. Ou seja, ele não conversa mais com Deus, ele conversa com o intermediário. Ele acredita que um homem é Deus, um homem tem superpoderes, e o que o homem falar, mesmo se for contra a vontade de Deus, ele deve fazer o ato do homem. Isso é idolatria. A idolatria também chega até o dinheiro. A pessoa pensa que através do dinheiro ela tem o poder de fazer o que ela quer. Ela pode comprar o que ela quiser. Se quiser matar alguém, compra um assassino de aluguel. Se quiser uma mulher, oferece grande quantidade de dinheiro e oferece para se casar com ela. Se acha o Deus do mundo porque tem dinheiro. E isso é idolatria ao dinheiro. A gente tem que lembrar, Deus está acima de tudo, a gente está obrigado a cumprir a vontade de Deus, e mesmo com todo o dinheiro do mundo, se a pessoa não, se a Hashem não permitir que tal coisa aconteça, ela pode fazer o que ela quiser, dar o quanto for de dinheiro, não vai acontecer, simples assim. Ou a pessoa que acredita tudo ao médico. Se tudo que acontecer em consequência do resultado, a culpa é do médico. O médico é 100% responsável pelo tratamento. Não é verdade também. Isso pode ser idolatria. Cuidado com isso. Lembra que Deus está acima de tudo. Reza para Deus e procura o melhor médico. A Torá manda a gente fazer estadluto. Estadluto é o esforço. Se esforça para encontrar o melhor médico. Faz de tudo seguindo as orientações e reze para que tudo dê certo. Não deu certo, ou então deu parcialmente certo, não é para processar o médico e ir atrás dele. Ele é um bom profissional, ele faz o trabalho do início ao fim, responsável, ótimo. O que acontecer como consequência tá nas mãos de Deus. Não precisa acabar com a vida atrás de advogados e atrás de punir aquele que o resultado não saiu exatamente como você quis, então foi lá e culpou o outro com todas as forças, como se o outro fosse o, o dono da verdade, como se o outro fosse o todo-poderoso que pudesse decidir exatamente o que vai acontecer. Fazemos o nosso esforço e o que acontece no final é o que precisa acontecer. Não diferente do mundo dos negócios, mundo de investimentos. Você se aconselhou com o melhor consultor possível. Escolheu o artigo para investir, para comprar, ou então negócios, a empresa para abrir. Fez tudo correto, seu esforço estava 100%. E ainda assim, não deu 100% certo, deu parcialmente certo, parcialmente errado ou totalmente errado. Aí a pessoa vai lá e quer processar o outro, quer matar o consultor, aquele que deu a dica de investimento, que é um consultor, que é uma pessoa que conhece o mercado. Na maioria das vezes dá certo, daquela vez deu errado. Pronto, vai fazer de tudo para acabar com a vida do outro. Não é assim que funciona, isso é idolatria, isso é acreditar que está tudo nas mãos do homem. Está tudo nas circunstâncias da situação do mundo. Não é assim. A pessoa deve ter a consciência plena de que ele faz a sua estadlut, o seu esforço, e o resultado final vem de Hashem. E mesmo se não vier como a gente quer, a gente fala, Kol Letová, Gamzu Letová, também isso é para o bem, tudo é para o bem. Kol Mashiach Hashem Oseh, a Kol Letová. Tudo que Deus faz é para o bem. Cuidado com a idolatria, desde o jeito mais grosseiro até do jeito que a má inclinação o mascara. Mesmo tomar um remédio, você deve fazer antes um hiratson, fala que seja da vontade de Deus, que me cure, e isso que eu estou tomando remédio é a estadlut. Isso que eu estou tomando remédio é o meu esforço. Paracetamol, estou pegando para tomar, não é o paracetamol que vai acabar com a dor de cabeça, é a minha reza para Deus e ao mesmo tempo a minha estadlut. Por que o rei Davi foi considerado o maior de todos os reis? Porque não só ele rezava para Deus para que a reza desse certo, para que a guerra, a vitória, né, na guerra acontecesse, quanto ele ia na linha de frente. Porque assim como ele rezava para Deus, ele confiava tanto na reza e tanto que Deus ia salvar ele, que ele ia na linha de frente, ele planejava, fazia estratégia, ele somava tanto a tefilá quanto a estadlut, tanto a reza, a oração, quanto o esforço. Im takum milchama bezotani boter. Se tiver uma guerra, nessa guerra eu vou
eu vou ter confiança, eu vou ter fé em Deus, vou dentro da guerra ter fé em Deus. Se essa impureza não existisse, a santidade estaria presente no mundo, e a terra seria imediatamente purificada, deixando de estar contaminada pelos ídolos. Lembrando que os sábios também explicam, ensinam e consideram toda transgressão como idolatria. Se a pessoa foi cometer uma transgressão, assassinato, roubo, descumprir o Shabat, o que for, isso é idolatria. Deus, aquele que criou o céu e a terra, te criou, colocou ordem no mundo, mandou, assim deve ser feito, assim é permitido, assim é proibido, assim é obrigatório. Você pega e inverte, torna o proibido permitido, o permitido proibido. Que Deus é esse que criou o céu e a terra, que você não confia. Se você não está cumprindo a diretriz, quer dizer que existe algo maior do que ele. Se o código de conduta não está sendo bem estudado, bem executado, quer dizer que ele não é assim tão importante. Deus nos livre. E isso pode ser considerado também idolatria. Assim, aquilo que hoje ocorre apenas por seu olhar, pois sua presença permanece, por assim dizer, distante da terra devido à impureza, fazendo-a tremer, naquele tempo será diferente. Então, a impureza que está na terra acaba fazendo a própria terra tremer. Como então esses dois versículos podem ser cumpridos juntos? Quando Israel faz a vontade do Criador e separa o seu dízimo corretamente, trumó, tumasrot, tanto a trumá quanto a macer, constantemente os olhos de Hashem, teu Deus, estão sobre ela. Então, quando está cumprindo o Trumot Masrot e fazendo a vontade de Deus, os olhos de Deus, vai a ele Hashem panav elecha, e Hashem vai iluminar o seu rosto para você, a bênção dos sacerdotes, a bênção dos Kohanim. E aqui, os olhos de Hashem, teu Deus, estarão sobre ela, sobre quem? O povo de Israel, desde o início do ano até o fim do ano. Quer dizer, a abundância no campo vai ser completa. E ela não sofre nenhum dano. Mas quando Israel não faz a vontade do Criador e não separa seus dízimos corretamente, vai acontecer o quê? E ele olha para a terra e ela treme. Por um lado, o povo vai ser abençoado, Hashem vai estar olhando diretamente, vai estar focado no povo de Israel. Então, bênçãos de todos os níveis, proteções, vitórias, tudo de melhor. Se não, Hashem vai olhar para a terra e a terra vai tremer. Elial disse, meu filho, pela tua vida, esse raciocínio está correto, porém a essência do assunto é assim. Então chegou Elial a Navi, depois do Rav ter respondido para Elial a Navi, Elial abriu perguntando por que vêm os terremotos. Então agora Elial a Navi está simplesmente respondendo e dizendo que o que você disse está correto, porém a essência do assunto é outra. É assim como eu vou te explicar agora. Então Elial veio agora trazer a resposta ainda melhor do que a que foi dita. Quando o santo bendito seja ele, olha para os teatros e circos que estão tranquilos, seguros e em paz, enquanto seu Beit HaMikdash sagrado está destruído, ele deseja derrubar o mundo para destruí-lo. Então aqui, enquanto o templo está destruído, existe um trabalho muito grande a ser feito para que ele seja reconstruído. Qual é esse trabalho? O povo de Israel se fortalecer em estudo da Torá, cumprir as mitzvot, entender a vontade de Deus, melhorar suas midot, seus traços de caráter está cada vez melhorando, o judeu poder olhar o próximo, explicar para o próximo a vontade de Deus. Ou seja, é um trabalho amplo, é um trabalho de muito estudo, são muitos livros para terminar, muita coisa para passar, e também é o próprio trabalho consigo mesmo de chegar no nível de estar fazendo absolutamente tudo certinho dentro da lei. Isso vai trazer a construção do templo sagrado, do Beit HaMikdash. Em contrapartida, a idolatria, a promiscuidade, a perda de tempo com tudo que é vão e vazio, todo o entretenimento vazio, vai trazer o quê? A permanência da destruição do templo, Deus nos livre. Então aqui, quando a Kadosh Baruch Hu Hashem olha, ele... Aqui é uma das expressões divinas, ele não é um ser humano para parar e para olhar, ele é tudo é Hashem. Mas aqui, o jeito que se expressa para a gente conseguir entender os nossos meios limitados são: Deus está ocupado com assuntos muito importantes. Quando ele dá uma paradinha para olhar o que está acontecendo e ver aqueles que tinham que estar lutando para cumprir o certo, para fazer o correto, para trazer a construção do templo, para trazer a Geulah, para trazer a Shekhinah, que é a presença de Deus, para trazer a salvação, a vinda do Messias,
ao invés de estarem se ocupando com esse trabalho sagrado tão importante, está se ocupando com o quê? Tá bem tranquilo no teatro, tá no circo, tá no campo de futebol assistindo jogo partida, tá com a televisão ligada vendo tudo que não tem sentido, tá lá dando risada, gargalhada, mochava leitinho, dando bastante, falando bastante coisas que não têm sentido, não tem a ver com o propósito divino e acaba caindo em transgressões de deboche, de fala exagerada, etc. Tem bastante lei sobre o Moshav Leitzim, a gente poderia trazer até uma aula sobre isso, eu quero trazer. E a Hashem vê o que? O pessoal tá muito bem, obrigado. Ninguém tá preocupado em consertar o mundo. Ninguém tá preocupado em aproximar minha presença. Então, sabe o que? Não tem problema. Deixa eles. Se é a destruição que eles querem, se é o tohu vavohu, porque o oposto à presença divina, o oposto à bênção divina, a Deus estar no local, o oposto disso é o tohu vavohu, é o vão e o vazio, é a destruição, é o caos. Então Hashem chega e fala, argumentar, se vocês não estão preocupados com ordem, bênçãos, a presença divina que é o tudo, vocês estão interessados com o oposto disso, então eu vou fazer simplesmente o oposto disso se conectar a vocês. Se vocês se conectam com vão e com vazio, então o vão e o vazio vai se encontrar a vocês. E o vão e o vazio é a destruição completa. É o terremoto em escala 10 sem parar. Então vem aqui e fala o quê? Ele deseja derrubar seu mundo para destruí-lo. Fala, o mundo que eu criei, que é para os seres humanos, irem atrás e buscar a Deus, irem atrás e buscar o autoaprimoramento, conhecimento a Deus, mitzvot, cumprir o mandamento, se isso para vocês não importa, então não tem problema. O mundo perdeu o sentido de existência. Então esse mundo merece ser destruído. É isso que está escrito. Ele rugirá fortemente sobre sua morada. Esse rugirá é uma das palavras de terremoto. Isso significa por causa da sua morada, isto é, por causa do Beit HaMikdash. Então ele rugirá fortemente por causa da sua morada, quer dizer, Hashem vai porque as pessoas estão perdendo tempo com tudo que não tem a ver com o templo, com a construção do templo sagrado, que é a sua morada. Então ele vai trazer o rugido forte por causa da sua morada, Beit HaMikdash. Rabi Aha disse, os terremotos vêm por causa do pecado de relações proibidas homossexuais. Vamos entender qual que é a conexão entre um terremoto e uma relação homossexual. Vamos entender? O santo bendito seja ele diz, você fez estremecer seu corpo por algo que não lhe era permitido. Ou seja, o ato homossexual faz o corpo estremecer, assim como o corpo estremece aqui no que é proibido, então o que a Hashem fala? Pela sua vida, pela sua vida. Quer dizer o quê? Uma promessa, eu juro para você, eu te prometo. Você pode anotar o quê? Eu farei estremecer o mundo por causa dele, daquele que cometeu o ato homossexual. E os sábios dizem, os terremotos vêm por causa da discórdia, marloket. Quando esse grupo odeia aquele grupo, esses discordam com o outro, não gostam e disputa, e um quer ser melhor do que o outro, um deseja a morte para o outro, um deseja maldições para o outro, aquela discórdia. A coisa não tá boa, então os terremotos vêm por causa da discórdia. Dentre várias outras consequências que a discórdia causa, aqui também os terremotos vêm por conta disso, como está escrito. E vocês fugirão pelo Vale dos Montes, pois o Vale dos Montes chegará até Atzal. Rabi Shmuel disse, Rash é tremor, é barulho, é uma das traduções do hebraico para terremoto. Rash, tremor, significa interrupção de um reino, como está escrito. Ou seja, aqui, Rabi Shmuel vem explicar o que significa o Rash, o que significa o terremoto, é o término de um reinado. O reinado vai acabar, então vai ter o terremoto para fazer a transição. A terra tremeu e se contorceu. Por quê? Porque se levantaram contra a Babilônia os pensamentos de Hashem. Então, quando a Babilônia estava planejando fazer a Torre de Babel para ir contra a vontade de Deus, para que eles tomassem o poder e o controle do mundo, um pensamento bem infantil, de certa forma, só que tem explicações mais profundas. Quando a gente entrar nesse assunto, a gente vai poder trazer sobre
a Torre de Babel, né, tem uma paraxá que fala só sobre isso. Porque se levantaram contra a Babilônia os pensamentos de Hashem, quando o pensamento de Hashem... Calma, o que está se passando na Babilônia? Ah, eles estão planejando tomar o poder do mundo e me deixar de fora? Então a terra tremeu e se contorceu. Então aqui a gente vai passar para o livro de Crônicas, para saber de Divrei Yamim, o livro 2, capítulo 26, para... A gente vai ver uma história de um acontecimento de um rei, que por conta de um ato que ele cometeu, também foi registrado futuramente por um profeta, terremoto. Um ato que consequenciou em terremoto. Vamos entender. Versículo 11. Uziarro tinha um exército preparado para a guerra. Homens que saíam ao combate em tropas, conforme a contagem feita por Yeiel, o escriba, e Maceiarro, o oficial, sob a direção de Hananiarro, um dos ministros do rei. Então, Uziarro era o rei nesse período. O número total dos chefes das casas paternas, homens valentes e poderosos, era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens aptos para a guerra, com grande força para ajudar o rei contra o inimigo. Uziarro preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de fundo, ou seja, ele estava empreendendo guerras e ganhando muitas. Em Jerusalém, ele fabricou engenhos projetados por especialistas para ficarem sobre as torres e sobre os cantos da muralha, a fim de lançar flechas e grandes pedras. Seu nome se espalhou para longe, pois recebeu ajuda extraordinária até se tornar forte. Então ele ficou grandão, rei, super respeitado, seu nome se espalhou por ser um grande herói de guerra, e ele era justo. Ele sim era justo, mas chegou toda essa honra, todo esse kavod, e o que ele fez com isso? Um ato não tão bom, vamos ver a partir do versículo 16. Mas quando se tornou forte, seu coração se elevou até a sua própria ruína. Ele foi infiel a Hashem, seu Deus, e entrou no santuário de Hashem para queimar incenso sobre o altar do incenso, ou seja, fazer o Pitum Ktoret, que só os Koanim, os sacerdotes, têm essa função. O israelita, o judeu comum, não pode entrar nessa parte do templo. 17. Azariahu, o Cohen, entrou atrás dele, acompanhado de 80 Koanim de Hashem, homens corajosos. Chegar para dar uma torrahá, chegar para fazer uma correção no rei é algo que a pessoa tem que colocar a sua própria vida em risco, né? Se o rei não gostar daquela objeção de alguém ou daquelas palavras de repreenda, o rei pode pegar e declarar morte para aquela pessoa. Então vamos ver a continuação, 18. Eles se colocaram diante do rei Uziarro, e por isso está escrito que eles eram homens corajosos. Eles estavam dispostos a morrer para ir exortar aquele que estava querendo fazer algo que é proibido, mesmo que era o próprio rei. 18. Eles se colocaram diante do rei Uziarro e lhe disseram: não cabe a você, Uziarro, queimar incenso para Hashem. Isso cabe aos Koanim, os sacerdotes, filhos de Aaron, que foram santificados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel. Isso não será para você uma honra da parte de Hashem, seu Deus. 19. Uziarro ficou furioso. Ele tinha em sua mão o incensário para queimar o incenso, para fazer o Pitum Ktoret. Enquanto se enfurecia contra os Koanim, o Tsarat apareceu em sua testa diante dos Koanim. Então ficou uma marca branca na testa do rei por ele ter ido fazer algo proibido dentro da casa de Hashem, dentro do Beit HaMikdash, junto ao altar do incenso. 20. Azariahu, o Cohen principal, e todos os Koanim olharam para ele e viram que ele estava com Tsarat na testa. Tsarat é aquela doença que hoje não existe mais, de quando alguém falava Lashon Hara, maledicência contra o outro, ficava branco, a pele ficava branca, a cor do pelo mudava, e o Kohen tinha que verificar para saber se era considerado Tsarat ou não. Se sim fosse, tinha que ficar isolado, tinham leis para isso.
E automaticamente o rei Uziarro pegou a Tsarat por ter cometido esse pecado, de ter feito algo que não lhe cabia. Então o apressaram para sair dali. Ele também se apressou a sair, pois Hashem o havia atingido. Ou seja, ele pelo menos reconheceu, ele não mandou matar os Koanim, os sacerdotes que vieram exortar ele, dar a lição de moral para ele, falar, sai daqui, não é para você fazer isso. Ele poderia ter se revoltado e matado os Koanim, ele não fez isso. Ou seja, já se vê aqui que ele reconheceu o seu erro, de certa mesmo que ele se irritou, parece aparentemente aqui ele não se irritou a ponto de cometer mais transgressões. O rei Uziarro permaneceu com Tsarat até o dia de sua morte. No geral, o Tsarat sai depois de um tempo. Aqui ele ficou com esse Tsarat até o dia de sua morte. Ele morou separado em uma casa isolada como alguém com Tsarat, pois foi afastado da casa de Hashem. Então ele percebeu que Deus não gostou do que ele fez. Automaticamente ele abaixou a cabeça, foi morar separado, se afastou da casa de Hashem e Yotam, seu filho, ficou encarregado da casa do rei, governando o povo da terra. Então seu filho tomou seu reinado. Se fosse um rei transgressor, faria o quê? Continuaria reinando mesmo com aquela mancha na testa e não estaria nem aí, mataria tudo e todos que se opossem à sua decisão. Aqui ele demonstrou humildade. 22. O restante dos atos de Uziarro, os primeiros e os últimos, foram escritos pelo profeta Yeshayahu, filho de Amoz. 23. Uziarro descansou com seus pais e o sepultaram junto de seus pais, no campo de sepultamento pertencente aos reis. Então ele foi sepultado no campo dos reis, junto com seus pais, pois disseram, ele tinha Tsarat e Yotam, seu filho, reinou em seu lugar. Tá, e onde é que está o terremoto? Cadê o nosso assunto? Cadê o terremoto? Vamos ver agora. Zechariah veio milênios depois e registrou com sua profecia o que aconteceu naquele momento do reinado de Uziarro e não foi registrado, porque nem tudo que acontece é registrado, só o que cabe. E se precisar vir depois no outro livro, o complemento vai chegar. E aqui está o complemento. Zechariah, capítulo 14, versículo 5. Vocês fugirão pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Atzal. Fugirão como fugiram diante do terremoto nos dias de Uziarro, o rei de Judá. Então Uziarro, quando ele foi ousar em fazer o ato do Pitumactoret, que os Koanim têm que fazer e não um Israel, quem tem que fazer um Kohen não Israel. Então teve um terremoto muito poderoso naquele momento e todos ficaram ali estarrecidos. Pode ter sido talvez esse o motivo que fez Uziarro voltar em Tchuvá e não ordenar matar os Koanim no meio da sua fúria. Porque se a gente para perceber, aqui aparece duas vezes. Então, Uziarro ficou furioso enquanto se enfurecia contra os Koanim, o Tzarat apareceu em sua testa. Então aqui ele ficou furioso duas vezes. Pode ser que teve um tempo, nesse meio tempo, aconteceu o grande terremoto. Óbvio que para entender os detalhes tudo certinho, tem que se aprofundar ainda mais nos mefarshim, nos explicadores para chegar. Mas aqui a gente está por alto, dando uma passada, entendendo que teve um terremoto em algum momento. Pelo que me parece, foi no momento que ele se enfureceu, que ele se irritou contra os Koanim. E a gente vê pela lógica que ele não cometeu nenhum ato contra os Koanim, não conseguiu matar eles por estar indo contra a sua vontade, e teve um grande terremoto nesse meio tempo que lá no livro de Crônicas não foi também explicado. Então, grande chance que foi nesse momento que a terra rugiu, teve o grande estouro, a grande explosão, né, o barulho do terremoto. Fugiram como fugiram diante do terremoto nos dias de Uziarro, então todos fugiram, rei de Eudá. Então Hashem, meu Deus, virá e todos os sagrados estarão com ele. Todos aqueles que cumprem a vontade de Deus estarão com ele. E aparentemente aqui não serão afetados pelo terremoto, porque estarão com Deus e Deus virá. E todos os sagrados vão estar com Deus. Mais um entendimento meu que eu lancei aqui. Vamos lá. Brachot 59a Bavli. Vamos para a Gemara do Talmud Bavli. A Mishnah ensinou que recita uma bênção ao presenciar terremotos. Então, existe uma bênção que você recita quando você presencia um terremoto.
que é Ose Maaseh Bereshit, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam, Ose Maaseh Bereshit, aquele que Maaseh Bereshit, Ose Maaseh, aquele que faz as obras da sua criação, a tradução da bênção. Vamos continuar. A Guimara pergunta, o que são terremotos? Rav Katina respondeu, é o tremor da terra. Certa vez, Rav Katina estava viajando quando chegou à entrada da casa de um necromante. Ocorreu um terremoto. Ele passou na entrada da casa de um bruxo, de um necromante, aquele que faz bruxaria e feitiçaria com mortos, pega crânio, etc. E teve um terremoto. Ele disse, será que esse necromante sabe qual é a causa desse terremoto? Então ouviu-se uma voz que lhe respondeu. Ou seja, ele perguntou para si mesmo se o necromante talvez soubesse a causa do terremoto. E já apareceu uma voz e respondeu para ele: Katina, Katina, por que eu não saberia? O próprio necromante falando ali na cabeça respondendo na mente de Rav Katina. Quando o santo bendito seja ele se lembra de seus filhos que estão sofrendo entre as nações do mundo, ele derrama 2 lágrimas no grande mar. Sua voz é ouvida de uma extremidade do mundo até a outra. De uma extremidade do mundo até a outra, isso é o terremoto. Então, a gente aprendeu através do necromante como o sistema acontece. E aí vocês podem ficar assustados e falar: uau, como pode ser que entrou para Guimarães um ensinamento de um necromante, de um bruxo? Então a gente pega e adiciona. Lembra a Parashat Balak? Pois é, Bilam tentou amaldiçoar o povo de Israel, proferiu inúmeras bênçãos, e tudo isso foi pelo mérito do povo de Israel. E tudo isso está registrado nada mais, nada menos do que no Pentateuco, no Humash, os livros mais importantes de toda a Torá. Então aqui na Guimarães também apareceu ditos de um bruxo que também eram verdade. Não tudo que o bruxo diz é verdade. Mas aqui os nossos sábios filtraram e viram e entenderam que realmente era uma verdade, por que não colocar? Então vamos repetir o que o necromante ensinou. Quando o santo, bendito seja ele, se lembra de seus filhos que estão sofrendo entre as nações do mundo, ou seja, o povo de Israel está na galuto, está espalhado entre as nações do mundo, ou mesmo na terra de Israel também é considerado galuto, porque aqui não é reinado através da lei da Torá, então aqui também é uma galuto, não faz tanta diferença. Eles estão sofrendo por conta dos decretos negativos e do sofrimento do exílio. Então Hashem derrama 2 lágrimas no grande mar. Sua voz, quando essas 2 lágrimas são derramadas, sua voz é ouvida de uma extremidade do mundo até outra. Isso é o terremoto. Então a terra treme e de um lado do mundo até outro dá para perceber sinais do terremoto. Você, né, tem todo tipo de radar e sensores, captadores de terremoto. Então sensores do outro lado do mundo conseguem captar o terremoto que aconteceu de um lado. Vamos continuar. Rav Katina comentou: aquele necromante é um mentiroso, mas suas palavras são verdadeiras. Aqui, o Rav não quis dar crédito para os que estavam presentes de que o necromante ele tem ali palavras de verdade, porque podia ser que dali para frente pessoas iam escutar palavras do necromante. Falar, calma aí, se parte do que um feiticeiro diz é verdade, se parte do que um bruxo diz é verdade, se parte do que um cartomante, todos esses que mexem com impureza, com tumá, parte que ele diz é verdade, talvez tudo que ele fala seja verdade. Então, quer saber? Eu vou atrás dele. Então, Rav Katina fez o quê? Falou, ele é mentiroso, ou seja, não vão atrás dele. Mas depois ele falou o quê? Mas suas palavras são verdadeiras, porque ele reconheceu que isso era verdade, só que ele não queria que os outros fossem atrás de necromante. Então, por vocês verem e terem visto que palavras do necromante entrou na Guimará, palavras do Bilam entrou pro Rumash, não é por isso que agora tem que correr atrás aí de terreiro de macumba e daí por diante. Palavras do nosso queridíssimo Amorá. Amorá, o sábio da Guimará. Se é assim, ele deveria ter perguntado, né? A Guimará pergunta: o que é esse terremoto? Já que o fenômeno acontece repetidas vezes, a resposta é: de fato, terremotos acontecem repetidamente, mas o necromante não lhe respondeu dessa forma porque todas as pessoas não passassem a segui-lo acreditando em seus poderes. Então o Rav
O Rav Katina, de novo aqui, aparecendo que ele teve essa preocupação de não falar abertamente que ele estava correto. Ele deu uma interpretação ainda que ainda não estava exatamente correto que esse necromante disse. Para quê? Para que outros não viessem a seguir esse necromante. Rav Katina, por sua vez, apresentou a sua própria explicação. Vamos entender a explicação do Rav Katina do que é o terremoto, como é que ele funciona. O santo bendito seja Kadosh Baruch Hu Hashem bate uma palma contra a outra, como está escrito. Também eu baterei uma palma contra a outra e farei repousar minha ira. Rabi Natan diz, ele suspira, como está escrito, farei repousar minha ira sobre eles e me consolarei. Então aqui a gente vê o que causa o terremoto. A gente já viu aqui muitas transgressões, assim, no geral, cometer transgressões, passar por cima de proibições, vai consequenciar em coisas negativas, vai trazer maus decretos. Aqui vimos que com relação ao terremoto, especificamente o que foi dito é o que tem uma influência mais forte de trazer decretos terríveis. Então cabe a nós estudar a Torá, assistir cada vez mais vídeos de Torá, comprar e adquirir livros, PDFs, e-books, estar conectado com o estudo de Torá, cuidar dos olhos para não ficar aberto na internet, acabar vendo todo tipo de propaganda, todo tipo de recomendações que o próprio YouTube recomenda e outras mídias sociais também. Está no lugar fechado, estudar a Torá. A gente oferece uma plataforma de estudo chamado Evo, o caminho para a sua evolução. Link na descrição. Participe, lá tem estudos fechados, além de todo o conteúdo que tem aqui no canal Sabedoria da Torá, tanto aberto quanto fechado, dentro de um local onde não tem propaganda nem recomendações. Seus olhos estarão protegidos por um valor irrisório. Realmente, aqui a gente não está preocupado em ficar milionário nem rico, a gente está preocupado em disponibilizar cada vez mais tempo para fazer mais conteúdo para os senhores. Então vamos ficando por aqui. Essa foi a aula da Guimará sobre terremoto. Nos vemos no próximo estudo.